Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre a vida cristã e o Estado. Bom, hoje eu tive uma conversa bem proveitosa com o Décio, que é inscrito aqui no canal. Um abraço para o Décio, Deus continue te abençoando. E aí a gente estava falando sobre a questão do Estado, né? Será que o Estado é bom ou o Estado é ruim? Segundo a Bíblia, o Estado, as autoridades, os governantes são instituídos por Deus. É Deus quem os instituiu. Eu falei num outro vídeo aqui sobre, vou colocar no card aqui em cima, você pode acessar e depois que você assistir esse, ou dar uma pausa nesse, assistir o outro, depois voltar para cá, você que sabe. Mas nesse vídeo sobre dois reinos eu expliquei que Deus governa o universo com suas duas mãos. Com a mão direita, ele controla as coisas espirituais, o evangelho, o perdão de pecados, e isso com as escrituras. As escrituras são a orientação da mão direita de Deus. Na mão esquerda, ele governa as coisas materiais, inclusive o Estado, o governo, as famílias, o casamento, essas coisas todas são da mão esquerda de Deus, porque são governadas ou são orientadas pela razão. Não existe regra para casamento, não existe regra para economia. A Bíblia não fala quanto que vai ser a reforma agrária, quanto que vai ser a reforma econômica, a reforma tributária. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não dá orientações para cultura, para política. Então é diferente dessa teologia péssima que está fazendo sucesso hoje em dia da cosmovisão cristã, ou o neocalvinismo, né? O neocalvinismo ensina que você tem que seguir uma certa linha de política, uma linha econômica, e é legalismo, né? Dá orientações que a Bíblia não dá e diz que isso é de Deus, mas não é de Deus, é da cabeça deles. Isso nós vemos também no neopentecostalismo, né? Quando eles falam Brasil é do Senhor Jesus, eles querem dizer que o Brasil tem que ter um Estado evangélico, né? O evangélico tem que dominar o Estado. Isso também não é bíblico, nós vamos ver agora, né? Na época da Reforma, Melanchthon trabalhou muito bem essa questão das duas mãos do reino de Deus. Nós vamos ver uma citação do Melanchthon mais para frente. E o governo, como é que funciona então? O Estado, o cristão ele deve se submeter ao Estado? Sim, em tudo aquilo que for para o bem comum, tudo aquilo que o Estado faz para o bem comum, o cristão tem que se submeter, né? Quando o governo faz alguma coisa boa, então nós apoiamos isso para que as pessoas possam ser beneficiadas. Tem igrejas, por exemplo, que funcionam junto com o governo, elas têm uma parceria com o governo, por exemplo, para dar aulas profissionalizantes. O governo usa a estrutura do templo da igreja, remunera professores e tudo mais para que tenha cursos profissionalizantes. Isso é uma boa iniciativa conjunta entre Estado e Igreja, né? O cristão pode contribuir nesse assunto. Mas quando o governo vai mal, nós também temos que criticar. Não é pecado criticar o governo. Em Lucas 13:32, Jesus chama Herodes de raposa. Os fariseus falavam que Herodes queria matá-lo. Ele falou, diga essa raposa isso. Está lá em Lucas 13:32. Ele chama Herodes de raposa. Então nós podemos divergir, discordar e protestar contra o governo. Nós podemos fazer isso. Quando o governo sustenta coisas erradas, machismo, racismo, pobreza, miséria, nós vamos dizer que isso está errado. Quando não só o governo, o governante também, né? Quando ele está fazendo coisa errada, nós vamos dizer, você está fazendo coisa errada. E nós temos esse direito de fazer, né? Corrupção, qualquer coisa que o governo esteja fazendo de ruim, a gente tem que falar, você está fazendo coisa errada e isso não pode ser feito. Então nós temos esse poder, e ainda mais garantido pela Constituição, que diz que toda autoridade emana do povo. Então nós somos as autoridades sobre as autoridades. Nós obedecemos às autoridades, mas elas também devem seguir aquilo que nós decidimos, porque nós somos uma democracia. Então, se nós levantarmos a nossa voz contra as coisas erradas de qualquer governo, prefeitura, Estado, presidência, qualquer coisa, desde o guarda civil, do trânsito, o professor também é uma autoridade, se estiver fazendo coisa errada, nós temos esse direito de falar, olha, não é assim. E buscar que o governo se conserte, que a autoridade se conserte, desde a professora na escola, ou que seja destituída do cargo. Nós estamos numa democracia, então se a pessoa não está fazendo jus ao seu cargo, nós podemos fazer esse tipo de protesto e pedir que a pessoa seja destituída. Isso não é pecado. O que a Bíblia ensina fica claro em Romanos capítulo 13.
que diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo ele liga o sujeitar-se ao Estado com o amor ao próximo. Nós não devemos dever nada, nós temos que nos sujeitar àquilo que está imposto sobre nós, aquilo que Deus colocou sobre nós, as nossas autoridades. Nós devemos sujeitar à autoridade. E isso por amor ao próximo. Nós devemos estar sempre conectados com o amor ao próximo. Então, se o governo faz algo bom para o bem comum, nós apoiamos. Se o governo faz mal, nós criticamos. Mas, se você for ver, por exemplo, aqui Paulo estava sendo perseguido, ele estava falando de Nero, que perseguia os cristãos, que matava os cristãos. Mas mesmo assim ele falou que o governo era bom, que o governo foi instituído por Deus. Então, mesmo que o governo seja injusto, se ele tem coisas justas, nós temos que seguir. Nós podemos protestar, mas nós temos que seguir naquilo que é justo. Nós não temos o direito de não seguir as leis justas. Nós temos que seguir as leis justas. E aquilo que é para o bem comum, pelo benefício de todos, mesmo que o governo seja injusto e que nós podemos protestar. E Paulo não fala para nós instituirmos um governo cristão. Não existe nenhum lugar na Bíblia falando para nós instituirmos um governo cristão. Não existe na Bíblia. Nós não temos essa obrigação de instituir governo cristão. Cristão pode participar da política? Pode, mas pelo bem comum. Não só pelo bem dos cristãos, não só pelo bem dos conservadores, só pelo bem dos progressistas. O governante tem que pensar em todos, tem que agir para o bem de todos. Quando ele não governa para todos, então tem alguma coisa errada aí. Melanchthon é bem claro, segundo o ensinamento de Paulo, o que ele fala, né? Cristo deu aos apóstolos somente poder espiritual, isto é, o mandamento de ensinarem o Evangelho, anunciarem a remissão dos pecados, administrarem os sacramentos, excomungarem os ímpios sem recurso à força física. E não deu o poder da espada, ou o poder de constituir, ocupar ou conferir reinos do mundo. Pois Cristo disse: ide ensinando-os a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Da mesma forma, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ora, é sabido que Cristo não foi enviado para manejar a espada ou possuir um reino mudando. Como ele mesmo disse, o meu reino não é deste mundo. E Paulo diz, não dominaremos sobre a vossa fé. Igualmente, as armas da nossa milícia não são carnais, etc. Eu vou colocar aí no slide dessa parte de Melanchthon as referências também, se você quiser estudar, quiser conhecer melhor também, está aí as referências. Então não cabe ao cristão colocar a cosmovisão cristã no governo. Isso não é bíblico. Não cabe ao cristão criar um governo cristão para governar para os cristãos e tratar mal quem não é cristão. Isso também não é bíblico. Qualquer governante que vier, seja ele pagão ou cristão, nós temos que nos sujeitar às autoridades e pedir a Deus que ele faça o bem. Mas se ele faz mal, pagão ou cristão, nós protestamos contra isso. Nós temos essa liberdade de protesto. O Estado e o cristão tem que ser uma relação de harmonia. A igreja ela deve ser a consciência do Estado, não sua aliada e nem sua perseguidora. Ela não deve ir contra o Estado nem a favor do Estado, ela é a consciência do Estado. Ela vai trabalhar junto com o Estado naquilo que é importante para o bem comum. Ela pode fazer parceria com o Estado, mas sem fazer propaganda desse ou daquele governante
ou aquele candidato para o governo, não pode fazer campanha para candidato. Isso a igreja está extrapolando a sua limitação como igreja. A igreja tem que prezar pelo bem comum, não importa quem esteja governando. Tudo bem? Eu só vim esclarecer que a igreja, como um corpo de Cristo, né, ela não se envolve com candidatos e governantes, ela não apoia candidatos e governantes, ela é a consciência, ela não pode estar macomunada, enrolada junto com governantes ou candidatos a políticos, né? Ela não pode fazer isso. Mas o cristão, como cidadão, ele tem o direito de escolher o político dele e votar no político que ele quiser. E se ele quiser falar sobre isso com as pessoas também, ele tem essa liberdade. Então, só para não deixar isso mal entendido, ok? Ok? Acredito que ficou claro. Se você quiser me ajudar, eu vou colocar o Pix aqui. Se você puder me ajudar, né? Se você não puder, porque eu ainda não tenho 1000 membros, então eu não posso, 1000 inscritos, e meu canal não é monetizado. Então, se você me mandar uma ajuda, eu agradeço, ok? Deus abençoe sua semana. Amém.